Semana de bate-papos e entrevistas bem bacanas aqui no estúdio da Rasca Web, com o patrocínio da Aviação Senhor do Bonfim. Você escolhe os caminhos, a gente te leva aí da Protege Medicina do Trabalho. Nessa manhã de sexta-feira, 31 de outubro, a gente recebe o Fabiano Barra. Ele é conselheiro tutelar em Angra dos Reis. A gente vai saber, né, como é que tá a coisa do Estatuto da Criança e do Adolescente, os cumprimentos das normas que neles estão presentes e como é que tá o dia a dia dos conselheiros tutelares em Angra dos Reis. Antes de mais nada, Fabiano, bom dia, bem-vindo à Rasca mais uma vez. Vamos conversar sobre esse importante instrumento que a sociedade tem para proteger nossas crianças e nossos adolescentes. Como é que você está? Toninho, primeiramente bom dia e a todas as pessoas que nos assistem aí. Graças a Deus estou bem e firme e forte no nosso propósito aí. Exatamente. Fabiano, a gente sabe que o Conselho Tutelar de Angra dos Reis, né, ganhou agora na última eleição, né, vamos dizer assim, uma espécie de divisão para ganhar mais tentáculos, né? Sim. Chegar mais perto das situações onde elas realmente acontecem. Como é que você está avaliando essa mudança e como é que está aí o trabalho dessas espécies de delegacia do menor, aí vamos dizer assim? Muita gente diz que nós somos polícia de criança e adolescente. Não é o caso, entendeu? Não a polícia tem pelo trabalho... contrário, Pelo né? contrário, nós somos garantidores de direito. Isso. E o que acontece? Essa divisão já era uma luta bem antiga da nossa parte, entendeu? Ainda mais questão que a resolução do CONANDA, a cada 100 mil pessoas tem que ter um colegiado de 5 conselheiros para atender aquele município, entendeu? Então, tem vários municípios que já tem até 5 conselhos atuando na área. Aqui nós tínhamos um que atendia da Garatucaia ao Perequê e a Baía da Ilha Grande, uma extensão aí de 100 quilômetros que pega da Garatucaia ao Perequê, incluindo a Baía da Ilha Grande. Só que já tem um ano e 8 meses foi criado o segundo conselho, tivemos uma eleição, tivemos uma consulta popular, na verdade, né? Não é uma eleição, uma consulta popular, que elegeu 10 novos conselheiros, certo? Então, praticamente o município foi rachado no meio. Nós temos um conselho que atende hoje da Garatucaia, a parte do centro, e a Baía da Ilha Grande Japuíba, e temos o conselho do Parque Mambucaba, que atende do Ariró até a divisa com Paraty. Entendeu? Onde for o município de Angra, o conselho vai estar atuando daquela parte lá com a divisa do outro município. Exatamente. E nessa divisão, que na verdade é uma multiplicação, né, que a gente acaba fazendo, deve ter melhorado e muito, né, a possibilidade de atendimento, né? Eu vejo, inclusive, algumas viaturas, alguns carros com adesivos do Conselho Tutelar rodando por Angra dos Reis. Isso aumenta a sensação de segurança para as crianças, mas às vezes, e adolescentes, tá? Mas às vezes a gente acha, né, que o trabalho do conselheiro é um trabalho de polícia. Pelo contrário, é para garantir os direitos. De direito, entendeu? A gente requisita e encaminha. Exatamente. A gente está ali para garantir o direito daquela criança e daquele adolescente. E as ações vão desde ação dentro de escolas, entre outras coisas, de alguns fatos que infelizmente são peculiares à sociedade, né? Hoje mesmo, abrindo os jornais, eu vi um caso de um cara aqui na nossa região, aqui no sul fluminense, um cara de 60 anos que mantinha uma relação estável com uma criança de 12 anos. Sim. Olha que loucura. Já caracteriza um estupro de vulnerável, entendeu? Exatamente. Independente, muita gente não entende essa parte. Hoje a gente vive um mundo, digamos, pode ser moderno ou muito eu também costumo falar avançado, porque as pessoas acham que porque o adolescente quis... Tem consentimento, não, vale tudo, né? Não é por aí, né, Fabiano? Negativo, Inclusive tem até um caso, um tempo atrás, um adolescente de 12 e um adolescente de 15 tiveram relação, inclusive o adolescente ficou gestante, e mesmo assim, independente de qualquer situação, o adolescente de 15, ele está respondendo por conta de um estupro vulnerável, entendeu? Exatamente. Mesmo aquela adolescente de 12 ter consentido a situação, entendeu? Mas pela idade, responde. Exatamente. Situação... E infelizmente, né, Fabiano, algumas dessas bombas só acontecem quando elas ganham repercussão, né? Sim. Mas é mais normal do que a gente possa imaginar, infelizmente, né? É uma situação que, tipo assim, de dados que dá uma certa...
preocupação, entendeu? Que isso só aumenta a situação, é bastante complicado. Exatamente, né? A gente tem ouvido muito, né? Principalmente essa semana, depois do ocorrido lá nos complexos do Rio de Janeiro, né? Que alguns menores, infelizmente, estavam envolvidos. Outros, né, se sentiram, assim, tentados a fazer parte desse mundo. Infelizmente, que a gente tem visto aí as informações que não são nada positivas. E aí vem sempre aquela discussão, né? Ah, mas por que esse menor não estava na escola? Por que o pai agora está chorando, mas ele não teve uma reação? Aí vem aquela famosa frase que ganhou o noticiário brasileiro, né? Viraram vítimas da sociedade. Como é que o Conselho Tutelar pode agir numa situação dessa, ô querido Fabiano? A gente sabe que é um meio muito complexo, né? Ali a gente está falando de um extremo, chegou ao extremo de uma situação, de uma forma que respingou, né, em muita gente. Exatamente. Tony, como que funciona esse trabalho do Conselho? Tipo assim, nós não temos, pelo fato de você ter uma adolescente, uma criança em casa, eu não tenho como ficar batendo na sua porta diariamente para poder estar sabendo como você está educando seus filhos. Por mais que um conselheiro tenha o poder constituído, né, ele não pode adentrar a casa de uma pessoa sem que haja, primeiro, uma denúncia, sem que haja uma informação concreta do que está acontecendo, né, Fábio? Até mesmo para não caracterizar um abuso de autoridade por conta do conselheiro. Então, a gente faz o nosso trabalho em si, até mesmo de prevenção, de orientação, de palestra em escolas, entendeu? Inclusive, a gente até orienta alguns pais que tendo algum problema com os filhos, leve lá no conselho, a gente vai dar uma orientação de deveres e direitos e deveres, entendeu? Explicar como que funciona, dependendo da certa idade, já responde sim, entendeu? Que muita gente acha, por ser menor de idade, não responde pelos crimes. Se eu fizer qualquer besteira, meu pai responde. Não, negativo. A partir de 12 anos, já é caracterizado, já se considera adolescente. Então, ele já responde. Já pode encarar um degase, dependendo da situação, do teor da gravidade. E como que é feito isso, Fabiano? Vocês fazem uma denúncia, vocês lavram algum documento? Como é que é isso? Porque a gente sabe, né, por exemplo, que, agora, reforçando, né, ainda falando dessa situação do Rio de Janeiro, muitas vezes as pessoas falam, a lei protege o menor, aí ele pode cometer determinados crimes, certas atrocidades, porque daqui a pouco vai bater numa instituição e vai voltar para a rua e vai voltar pior. É um problema cultural, vamos assim dizer, né? Sim. Então, como que o Conselho atua nessa parte, certo? A gente recebeu aquela demanda do adolescente, até mesmo da escola. A escola também é um grande parceiro nosso, entendeu? De situações de maus tratos, a questão... Então, a gente tenta chamar os responsáveis e trabalhar em cima dos responsáveis ali, fazer os encaminhamentos, dependendo para um acompanhamento psicológico, abre um leque de ajuda ali, entendeu? Entendi. Informa aquele adolescente sobre os direitos e deveres dele, entendeu? Então, ele tem toda a ciência do que pode e do que não pode, inclusive os pais também em relação a isso. Então, mas tem muita gente que adere, tem muita gente que não, e boa parte também não adere a essa situação. Então, acha que... E acaba, digamos, pagando para ver o resultado ali, o final do que ele anda aprontando. Que geralmente o resultado é prático, né, Fabiano? Aí, o que acontece? A gente, dependendo da situação, nós abrimos esse leque de ajuda primeiro, entendeu? De conversar, de encaminhar, até mesmo questão de psicológica e etc. Aí não aderindo, aí se aquele caso voltar novamente, o que a gente faz? A gente faz uma notícia de fato para o Ministério Público informando a situação, entendeu? Daquele adolescente. Aí dependendo até mesmo, se for um assunto de gravidade, se o juiz identificar que aquele adolescente está se pondo em risco, ele manda recolher. Entendi. Entendeu? E só depois de terem sido extintas todos esses trâmites, né, que são legais, vamos assim dizer, sim, é que como é que eu diria, uma instituição superior ao Conselho Tutelar vai entrar em atividade, né? Porque a gente ali tenta de todas as formas ajudar aquela criança ou adolescente, entendeu? Com as ferramentas que a gente trabalha. De acordo com as nossas atribuições também, né? Não fugindo das nossas atribuições. Então, se o adolescente, tipo assim, ele tem a opção de escolher ou não, a gente não pode obrigá-lo a segurar no braço dele a força e dizer que ele tem que acatar aquela situação. Entendeu? É aberto um leque de ajuda, como eu falei. Entendeu? De todos os atendimentos, qualquer situação, a gente... Mas aí se ele não quer, não tem como ajudar muito, entendeu? Aí a gente acaba tendo que tomar uma medida, eu costumo falar uma medida não mais drástica, de fazer uma notícia de fato para o Ministério Público informando a situação, com relatórios, até mesmo com laudo de um psicólogo informando a situação, que a gente tem uma equipe técnica também que faz um relatório, a gente encaminha para lá,
e vai tomar as medidas cautelares cabíveis, e aguarda um retorno do MP em relação a isso, entendeu? Exato. Essa situação que foi encaminhada para eles. Até mesmo para que não chegue ao extremo também o que a gente viu agora essa semana aí. Foi triste pra caramba. Exato. Adolescente sendo... Exato. O mais importante, né, é a conscientização, não só de pais, mas como de adolescentes, dizer que a situação não pode ser normalizada. A gente não pode achar que tudo que está acontecendo lá no Rio de Janeiro sirva de exemplo para alguma outra situação, porque a coisa fica meio complicada. Não justifica, né? Qualquer outra situação não justifica o que anda acontecendo. Eu oriento também muitos pais, cara, a conversar com os filhos sobre tudo, entendeu? O assunto geral. Esse dia eu estava num atendimento com um adolescente de 15 anos, ele estava em certas situações dele, tipo assim, tudo que é relacionado a criança e adolescente é sigiloso. Então ele foi orientado da forma certa e eu fiz uma pergunta simples para ele. Então, assim, ele já estava fazendo coisas ilícitas, entendeu? Eu falei, cara, vamos lá. Ele tinha 15 anos. O que você quer ser quando você crescer? Quando você tornar a maioridade, você pretende dar para quê? Não sei. Falta referências, né? Entendeu? Isso que eu queria. O assunto, a palavra é essa, referência. Por quê? Se uma adolescente de 15 anos, ele, geralmente na minha idade, eu vou estudar para ser advogado, para ser médico, mas assim, eu tinha umas 3 profissões ali que a gente pretendia ser. Exato. Certo, mas a gente tinha aquela conversa com os pais, entendeu? Era uma coisa, um diálogo aberto, mas hoje em dia eu acho que não está tendo muito esse diálogo com... Tá faltando conversa, né? Tá faltando conversa. Fabiano, uma outra situação, né, que explode na mão de um conselheiro tutelar, só para deixar bem claro, quantos são os conselheiros tutelares hoje em Angra dos Reis, nas duas bases, vamos assim dizer? Hoje atuando, nós temos 10 conselheiros. 10 conselheiros. 5 na área do centro e 5 na área do Periquito, do Parque Mambucaba. Por mais que pareça muita gente, não é porque você parou para pensar aí o tamanho da população de Angra dos Reis para ter 10 conselheiros. Eu acho que tem 250, acho que mais de 250 mil já, não tem? Exatamente. A gente tem menos conselheiros tutelares do que, por exemplo, vereadores na Câmara de Vereadores. E lembrando também, essa questão de vereador, para eu ser conselheiro hoje, é um processo de quase um ano. Sim. Que a gente encara a documentação, que aí a gente apresenta no CMDCA, depois essa documentação para na mão do MP, faz um levantamento de tudo, essa documentação volta para o CMDCA, aí mediante isso a gente faz uma prova a nível superior e depois dessa prova ainda tem essa consulta popular. Exatamente. Entendeu? E esse processo todo dura quase um ano. Exatamente. Isso para defender a execução de um estatuto que já está pronto. É só para fazer aquilo ali ser aplicado. Sim. E muitas das vezes vocês se colocam também em algumas situações de risco. Sim, né? Isso aí praticamente diariamente. Eu tenho umas 6 ameaças de vida, entendeu? De morte. Exatamente, né? Porque eu já fui ameaçado em atendimento, mas, tipo assim, ali quando pelo menos particularmente quando eu me interessei pelo assunto, eu já sabia que isso podia acontecer, então já não me assusta tanto essa situação. Não que eu não tenha medo, porque você ser ameaçado é uma coisa muito grave. Complicado. Mas aí você está fazendo seu trabalho. Fabiano, em algumas situações dessas aí, adversas, vamos assim dizer, vocês contam com algum apoio, primeiro, psicológico e outro, de uma força policial no momento em que se faça necessário, ou vocês simplesmente se arriscam batendo na porta das pessoas em determinadas situações? Você fala acompanhamento psicológico por conta do... Psicológicos, assim, para vocês, né, no dia a dia. Não, negativo. Se você quiser um apoio psicológico, você tem que buscar isso aí. indiretamente. E arcar com seus custos. Isso aí. Essa questão de até mesmo da gente andar com as forças policiais, eu prefiro primeiro chegar até o local e tentar resolver de forma amigável, no diálogo, entendeu? Até esgotar as possibilidades. Aí, mediante isso, a gente, dependendo da situação que a gente vê que é um assunto grave ali, que vai necessitar de um apoio, a gente chama, entendeu? Mas até então a gente vai entrar na comunidade sem ninguém, entendeu? Por isso que nossos carros são adesivados, até mesmo para quando chegar na comunidade, ser identificado de imediato que é o Conselho Tutelar. E a gente está ali para exercer nossa função ali, em cima de... Mas tem lugares que a gente já não... que a gente não entra mais porque fomos proibidos de entrar.
Exatamente. Entendeu? Aí já entra uma situação de força bem maior. Exato. Nós estamos aí há 61 dias do ano novo e aí começam as novas preocupações com os nossos menores. Vem aquela época de festas e um dos gargalos da nossa sociedade, infelizmente, se apresenta de uma forma, para muitos até natural, né? Que é o consumo de álcool, né? A gente meio que normalizou algo que deveria ser muito mais explícito do que é proibido, né, para menores. E a gente sabe, né, Fabiano, infelizmente, que alguns pais que consomem o álcool regularmente são coniventes com a possibilidade do seu filho menor de idade fazerem também o uso, até então, social. Na presença deles. Digamos, social. Só bebe na minha frente. Exatamente. Então, está comigo, eu tomo conta. Eu tomo conta. Ali é só o gatilho para um começo, um problema que pode ser maior, né? Então, inclusive, nós tivemos uma alteração agora, há poucos dias atrás, da Lei 15.234. Foi alterado um parágrafo lá em relação à venda de bebidas, não bebidas, qualquer tipo de produto que possa causar uma dependência física ou psíquica do adolescente, do menor, né, no caso. Então, a pena hoje era de 2 a 4 anos, dependendo se aquela pessoa vendeu aquela bebida ou de alguma forma ela deu para aquela criança ou adolescente e foi comprovado que ela consumiu, independente que não cause nenhum dano, a pena foi para 6 anos. Exatamente. Isso sem falar dos outros perigos, né? Que a gente acabou, por exemplo, aí passando esse mês de outubro falando de um consumo de metanol dentro de bebidas que a gente julgava, né? Que estavam ali tranquilas. Aumenta ainda mais, né, Fabiano? Com certeza. E como é que a sociedade pode fazer assim, esse tipo de denúncia para o conselho, né? O conselheiro tutelar e fazer assim uma espécie de cinturão, né, para proteger as nossas crianças e os nossos adolescentes. Gente, não é só falando de final de ano não, tá? Esse problema é um problema do ano inteiro, né? Então, é um caso... O conselho tutelar em si, ele não faz fiscalização, igual muita gente acha que o conselho tem que ir num baile funk, fiscalizar a entrada de menores, etc. Isso não é o papel do conselho, é uma questão do comissário de menores, que nós temos em Angra. E essa questão em si da bebida é crime. Então, no caso, acionar o 90. Aí tem também um telefone da prefeitura, que é a Secretaria de... Esqueci o nome. Acontece. Tem uma secretaria da prefeitura também que recebe esse tipo de denúncia também, que são os fiscais da prefeitura também, entendeu? Para poder estar fiscalizando ali e até mesmo estar autuando aquele estabelecimento. Aí é a postura, né? Isso, justamente. Secretaria de Postura do Rafael lá, inclusive. Isso. Para poder estar fiscalizando. É a questão, tipo assim, se viu alguém vendendo bebida, é um 90. Acionar a polícia. Exatamente. Entendeu? Lembrando que isso é um crime. É um crime. Né? Infringindo a lei 15.234. Exato. Da nossa Constituição. A gente tem hoje no Brasil um estatuto da criança e do adolescente, o ECA, e a gente tem os poderes constituídos para fiscalizar. Mas se as pessoas não denunciarem, fica meio complicado. Não tem como a gente, o órgão... até mesmo, foi vendido ontem a bebida, entendeu? Aí chegou a ligação hoje, como que o órgão vai atuar? Não tem como. Nenhum órgão vai conseguir atuar, a não ser que tenha a câmera ali, a câmera flagrou da prefeitura ali, flagrou. Não dá para ser onipresente, né? Não dá para ser, isso aí, justamente. E a gente precisa entender, né, Fabiano, que algumas situações, né, quando chega a ter, assim, essa presença mais que maciça, né, de uma pessoa para simplesmente tentar resolver um problema que já está ali instituído, o problema já está... porque em algum momento a gente falhou como sociedade. Sim. Né? Vários momentos, na verdade. Exato. Foram várias falhas que foram passando despercebido, até mesmo que naquele momento não tinha certa relevância, que foi tipo uma bola de neve, digamos, que foi... Exatamente. E a gente, infelizmente, né, em algumas outras situações, são tantas as situações que a gente está falando aqui, a gente pode falar, por exemplo, de pessoas que deixam de cumprir suas obrigações financeiras com seus filhos, que aí vai virando uma outra situação, aí já mete uma
outra demanda. E muitas das vezes, né, o filho se sente meio que deslocado, né, daquele ambiente familiar, e a coisa vai virando realmente uma coisa que explode na mão do conselheiro tutelar. Por isso que a gente está frisando, né, é um membro importantíssimo nesse negócio que a gente chama de sociedade, né, Fabiano? Sim. É um assunto muito delicado, essa questão de como a gente estava falando no começo da entrevista sobre a conversa, o diálogo com a criança ou adolescente, os filhos, né? Porque aí chega um certo ponto que não tem aquele diálogo, certo? Os pais não mantêm aquele diálogo e o adolescente está solto fazendo o que ele quer. Aí uma hora o pai explode, ele quer procurar ajuda, mas tipo assim, não é uma ajuda que vai vir da noite pro dia, entendeu? Não vai resolver, não vai fazer mágica. Não vai fazer mágica. Muita gente acha que vai procurar o conselho, não, vai resolver. Meu filho vai ficar um tempo na instituição, não é assim que funciona. Exato. Então tem todo um trabalho por trás disso, porque aí se você está convivendo com seu filho, digamos, um adolescente de 16 anos, você convive com ele há 16 anos, aí, assim, naquela... Não interage muito, nunca olhou o caderno do filho, digamos assim, entendeu? O filho fica o dia inteiro no telefone, blá blá blá, tem notas ruins na escola, nunca teve um diálogo. Aí quando explode alguma coisa, aí você vai cobrar, digamos, o conselho tutelar. Aí como que a gente vai dar uma resposta à altura ali? Não tem como. Só lembrando, né, que o conselheiro ele não tem o poder de educar, né? Pelo contrário, ele só é um instrumento para fazer cumprir o que o estatuto diz que é a lei, né? Fazer valer a lei. Entre tantas situações, né? Isso aí vai de exploração sexual, a gente está falando aqui de consumo de bebida, a gente está falando aqui de associação, infelizmente, ao tráfico, entre tantas outras coisas. E os menores se sentem apoiados, guardados e resguardados pelo ECA, né? Que é o Estatuto da Criança e Adolescente, né? Importante deixar sempre frisado, o poder não é de polícia, pelo contrário, e as pessoas precisam entender isso todos os dias. Fabiano Barra, como é que as pessoas fazem para entrar em contato com essa instituição, para falar, olha só, estou achando que está acontecendo uma situação diferente, estranha aqui. Não só dentro de casa, pelo contrário, né? A gente sabe que o entorno das escolas é uma área que também requer bastante pessoas que são aliciadores, digamos. Exatamente. As redondezas ali aliciando. Não à toa, a gente infelizmente ainda vê muitas viaturas de polícia ao redor das escolas, nas regiões e às vezes até de forma ostensiva, né? Hoje até que deu uma melhorada na nossa cidade, mas a situação já teve meio mais complicada, né? E outros direitos e deveres que o adolescente também tem, né? Como, por exemplo, o direito de votar, direito de escolher o seu próximo representante, de ir e vir, entre outras coisas. E também aquelas outras coisas que eles já sabem que não podem, mas que infelizmente a lei vai liberando, né? Toninho, às vezes demora um pouco para vir um resultado, entendeu? Como eu te falei, é uma questão, sempre um assunto que é voltado para criança e adolescente, é um assunto que tem que ter dedos, é um assunto delicado de se mexer, entendeu? Por isso que eu estou te falando. É uma situação que é primeiro feito um trabalho de conversa ali, entendeu? De informação também para o mesmo, e para os responsáveis também, até mesmo essa questão do responsável ou o pai também não tomar a rédea da situação ali e achar que qualquer outro órgão tem que tomar a rédea da situação também, a gente orienta também sobre isso, dependendo, os pais também podem responder por conta disso, entendeu? Não só culpar o conselho ou os órgãos de proteção que pela situação do filho dela, entendeu? Tipo assim, eu falo para todo mundo hoje, o primeiro a garantir o direito físico e psíquico são os pais, pô, entendeu? É o primeiro, entendeu? Depois vem os outros órgãos, aí vem desencadeando o conselho, dependendo da polícia, etc. Mas o primeiro são os pais em casa. Entendeu? E desde que o Estatuto da Criança e Adolescente foi instituído, né, cabe ao governo federal fiscalizar essas coisas, né? Sim. Pode falar, desculpa, Fabiano. Mas a questão de fiscalizar o efetivo ainda que é pouco e as denúncias que não chegam, entendeu? Aí só chega a demanda quando já explodiu, já está uma coisa que de uma relevância bem grande, né? Grande. Isso aí. E geralmente, né, a gente está falando aqui de um estatuto que esse ano está completando 35 anos. 35 anos. São 35 anos de uma lei que rege só a coisa do menor e do adolescente. E quando essas coisas, igual que está acontecendo no Rio de Janeiro hoje, né, infelizmente, estouram, aí as pessoas vão se dar conta de que, peraí,
por que eu não abri os olhos antes? Mas na verdade, né, antigamente tinha o Código de Menores. Sim. Depois, se você não me fala a memória agora, em 1994 foi criado o Estatuto, foi criado o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas antigamente era o Código de Menores. Também já tinha bastante coisas ali mas que de uma certa forma que de modo geral a população não dava muita importância pela situação, é menor, não vai dar nada, entendeu? E sempre, né, Fabiano, lembrando que o Estatuto está presente em todo o território brasileiro, sim, mas a gente ainda tem altos índices, né, principalmente de violência contra menores. A gente está falando de um Estatuto que protege crianças a partir de 12 anos, mas infelizmente alguns monstros, né, cometem atrocidades aí até para menores disso, né? Na verdade, o Estatuto ele abraça de zero a 17 anos, 364 dias e algumas horas. Depois disso, já passa a ser tratado como maior de idade. Maior de idade, isso. Já responde de outra forma, entendeu? Já não é mais o Estatuto. Isso, bem lembrado. Desculpa aí pelo lapso aí de tempo que eu cometi aqui. Não. E é importante, né, Fabiano, saber que o cumprimento desse Estatuto pode levar, sim, ao infrator a pagar pelos seus atos. Pelo ato infracional. Exatamente. Responder como ato infracional. Exatamente. A partir de 12 anos já se responde como ato infracional. Exato. Fabiano, como é que faz aí para entrar em contato com o Conselho Tutelar em Angra dos Reis, as formas, entre outras coisas? Nós temos na verdade, o Conselho funciona 24 horas. Tem uma equipe sempre de plantão, né? Durante a semana tem 2 conselheiros atendendo na sede, certo? E tem o telefone de plantão, tem um conselheiro que fica com a demanda de rua, entendeu? Com a 24 horas com o celular esperando as denúncias. Isso aí, entendeu? Mas aí se a denúncia não vem, não tem como a gente agir. E também a gente não tem como acusar uma coisa que aconteceu na semana passada. Assim, é um órgão que trabalha mediante a denúncia em flagrante. Se chegou a demanda, cheguei lá, eu constatei aquela situação de maus tratos, eu consigo atuar naquela situação. Agora, se não, eu não consigo. Eu vou orientar, entendeu? Eu vou encaminhar dependendo para alguns órgãos, mas eu não tenho como, a gente não tem o poder de acusar, entendeu? Pelo fato ocorrido ali que aconteceu semana passada, ou aconteceu ontem, ou anteontem, que não tem, tipo assim, não ficou com nenhuma marca ou algo parecido. Exatamente. Uma situação... Só lembrando que hoje em dia, né, até as forças de polícia, né, essa palavra é tão importante também, dispõe aí hoje de dispositivos aí de câmeras, de vídeos espalhados pela cidade inteira que podem também ajudar. Na elucidação, por exemplo, de alguns problemas que o Conselho Tutelar possa vir a ser apresentado para ele, né, o Fabiano? Positivo, sim, é um ponto positivo essa situação aí, entendeu? E a gente sempre trabalha de acordo com nossas atribuições também, para a gente não falhar ali, mas aí a gente interage também muito com a escola, com a polícia também, entendeu? Todos os órgãos, até mesmo a polícia também tem a patrulha escolar agora, que eles dão palestra em escolas também, entendeu? Isso é muito importante, né? Rodando aí uma viatura com patrulha escolar, faz um policiamento de escolas, dão palestra também. E a gente vai tentando fazer trabalhar em conjunto. Até mesmo que o objetivo é um só, entendeu? A gente ter cuidado da nossa criança e adolescente. Exatamente. Fazer cumprir o estatuto da criança e do adolescente. Fabiano, a gente está muito assim feliz da sua presença. Vamos divulgar esse telefone de plantão aí do Conselho, porque é muito importante a gente dar. Também tem o site da Prefeitura também, que divulga os horários, endereço e os telefones de plantão. E também temos aqui. É o angra.rj.gov.br, para quem não sabe. Positivo. Vou te falar o telefone agora de plantão. Falar o do centro. Lembrando que a gente está ao vivo pelo rascaweb.com.br, também ao vivo nas nossas multiplataformas. Vai, Fabiano? 24. É o 2499 271 2088. 2088. Isso. É o telefone de plantão do Conselho do Centro. E o do Parque Mambucaba é o... Fabiano está procurando aqui no seu smartphone aqui os números do Conselho Tutelar lá do Parque Mambucaba. É o 24 275 275
7957. 7957. Esse é o plantão do pessoal lá no Parque Mambucaba. Lembrando que o Conselho Tutelar funciona, como o próprio Fabiano Barra disse pra gente, 24 horas. Se uma base dessa não te atender, eles têm um telefone de plantão, você pode inclusive buscar no angra.rj.gov.br, que é o site da Prefeitura de Angra dos Reis, o número do Conselho Tutelar para suas ações e denúncias. Fabiano, parabéns pelo trabalho executado, né? Parabéns aí para todos os conselheiros tutelares de Angra dos Reis, que têm a árdua missão de fazer cumprir, né, um estatuto que está aí há 35 anos para proteger os menores e os adolescentes, e que a gente tem aí cada vez mais consciência, né, de que a educação parte primeiro de dentro de casa, né? Sim, infelizmente, quando um conselheiro tutelar tem que já agir, é porque algo de errado já está implantado. Eu quero agradecer também a oportunidade aí, até mesmo nosso amigo Paulo Negativo pelo convite, sim, você claro. Também pela hospitalidade aí. E lembrar que a gente está sempre de portas abertas, também para transmitir a informação que, dependendo da situação, se a gente for tratar realmente do assunto criança e adolescente, a gente vai ficar o dia inteiro com um assunto muito extenso. Sim. Então a gente pode marcar outras conversas aí, entendeu? Com pautas específicas aí, para a gente poder estar passando informação para seus ouvintes, entendeu? Claro. Até mesmo para a população de Angra e até mesmo não só de Angra, que eu acho que deve... A informação é universal, né? Dá para todo mundo entender. De uma certa forma vai chegar em alguém que está precisando. E o assunto, por mais que seja um assunto que todo mundo já devia estar sabendo, existem alguns meandres aí que a gente precisa cada vez mais ficar atento, né? Sim, tá. Fabiano Barra, né, do Conselho Tutelar de Angra dos Reis, conversou com a gente, com as imagens ali do nosso querido Eric Anthony. Você vai conferir também aí daqui a pouquinho nas nossas plataformas digitais os cortes dessa entrevista. E no YouTube, na íntegra, você vai conferir Fabiano Barra, do Conselho Tutelar de Angra dos Reis, com esse bate-papo aqui na Rascal Web, dentro do programa Malha Fina, que tem o patrocínio da Aviação Senhor do Bonfim e da Protege Medicina do Trabalho. Fabiano, um abraço para você, volte sempre aí. A gente vai estar sempre de portas abertas para conversar. Tá certo. Depois do intervalo, a gente volta com...